Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui te adorando, Senhor. Que seja nos enchendo até transbordar, Senhor. Venha de encontro a cada vida que está aqui nessa manhã. Que vai enchendo, Senhor, do Espírito Santo de Deus. Derrame o teu óleo, o teu fogo santo sobre nossas cabeças, Senhor. Venha de encontro a nós nesse momento, meu Pai. Te pedimos nesse momento, Senhor. Venha nos enchendo nossos corações, Senhor. Venha nos usando como boca profética do Senhor nesse momento, Senhor. É o que eu te peço nessa manhã. Te agradeço por tudo que tens feito e ainda vais fazer nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Amém. Vamos ficar com a oportunidade agora com o pastor Eliseu. São. É tudo da Bíblia mesmo. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma satisfação muito grande. Acho que eu vou ficar aqui no grupo. Pode, pastor? Presta a Bíblia. Glória a Deus. Fica melhor que mudar. É muita bênção, viu, irmãos? Glória a Deus. Eu não vou contar que eu ouvi aqui, que é segredo. A igreja pode se sentar, por gentileza. Quero, primeiramente, olhar o horário aqui para não passar do cronograma do nosso querido pastor. Muito bem. Meu nome é Sansão, sou pastor pela misericórdia, estou aqui com meus filhos. A minha esposa, a pastora Regina, Carla Regina não pôde estar aqui, está trabalhando, mas estaremos todos aqui. Mas estamos representando. É uma satisfação muito grande, quero agradecer ao pastor Magno pelo convite. E vamos estar ouvindo um louvor aqui com as crianças. Eu quero chamar o Luiz Miguel e logo após a Maria Eduarda, e assim estaremos logo após ministrando a palavra. Glória a Deus. Salve amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Deus tem guardado você como um caminho. E pronto está toda hora pra te defender. Tem sido fiel companheiro pra você no caminho. E em sua palma da mão ele leva você. Se as lágrimas
a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Vou cantar um hino que eu não sei se os irmãos conhecem, mas se conhecer, me ajude. Glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Pode te adorar. É, Senhor. Deus, Senhor. Aleluia. Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado pela paz, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. No pó das cinzas, hoje eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Se está sozinho, entregue a solidão. Mas sou o Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasia. Foi arremessado contra a paz, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita alma, procurando a paz.
Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo número 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Vamos estar lendo a partir do versículo 13. Glória a Deus. Todos acharam? Vamos aguardar, que estou vendo alguém folheando. Glória a Deus. Mais uma vez, eu quero, além de agradecer, parabenizar o pastor por esse evento. Um evento de coragem, para quem tem coragem. Esta igreja é uma igreja corajosa. Quando a gente fala em avivamento, muito me chama a atenção esse texto que vamos ler, porque o tema avivamento é para pastor corajoso, pastores corajosos. Glória a Deus. Capítulo 7, versículo 13 diz assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pai, eu quero te dar graça por esta palavra, Senhor, e também pela vida de todos que aqui estão. Ainda estamos no início desse dia, na segunda ministração desta manhã, e eu acredito, Senhor, que o Senhor fará maravilhas no meio do seu povo. Pai, o teu povo tirou esse dia, escolheu esse dia para buscar a tua face, para o adorar na beleza da tua santidade. E eu peço, Senhor, que nesta manhã o Senhor mostra para o teu povo um pouco do que o Senhor vai fazer nesse dia. É o que eu te peço e também te agradeço no nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Amados irmãos, como eu disse, avivamento é um tema de coragem.
porque todas as vezes que a Bíblia vai falar sobre avivamento, todas as vezes que a Bíblia vai afirmar sobre avivamento, é porque Deus precisou chamar a atenção do seu povo. Nós vivemos em momentos ou dias, podemos dizer assim, em que banalizaram a palavra avivamento e que trocaram avivamento por movimentos. Avivamento não é movimentos. Quando a gente fala de movimentos, existem vários exemplos a tratar e não é necessário comentarmos que os irmãos estão acompanhando a todos. Mas o avivamento é quando o povo de Deus, a igreja do Senhor, é chamada a atenção pelo próprio Deus. É quando o povo de Deus deixa de praticar o que é necessário, o que é vital para a sua vida espiritual. A Bíblia nos fala de uma igreja avivada. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, vai nos falar sobre a igreja avivada e vai dizer mais na frente que eles perseveravam na oração, na comunhão, perseveravam no partir do pão. Então a igreja do Senhor, ela tem que viver em unidade. É por isso que temos que pensar uma mesma coisa. É claro que um indivíduo ele vai pensar diferente do outro, mas a igreja do Senhor tem que pensar uma mesma coisa, tem que ter uma mesma visão. Jesus, ele deixou bem claro para a igreja quais são as nossas prioridades. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus no capítulo 6, versículo 33, ele vai dizer: e buscai primeiro o reino, e as demais coisas vos serão. A nossa prioridade é o reino dos céus. Jesus, ele nos ensinou na oração, no capítulo 6 também de Mateus. Ele disse: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, amados, vamos ter essa visão, a visão que a igreja precisa ter, uma visão que a igreja deve ter como regra de prática e também de fé. Olhando para o que a Bíblia vai nos falar, Deus ele chama o seu povo para o avivamento desde o início do Gênesis. Desde quando Deus fez o primeiro homem. Para que Deus fez o primeiro homem? Ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Quando Deus ele fez o homem, é porque ele disse: eu fiz este para me adorar, eu fiz este para cultuar o meu nome, para prestar reverências a mim. Aí a Bíblia vai classificar em 7 dispensações
E na primeira dispensação, chamada de dispensação da inocência, o homem ainda não sabia o que era pecado. Na segunda dispensação, a dispensação da consciência, agora o homem já sabia o que era pecado. A terceira dispensação, a dispensação do governo humano, quando o homem começou a construir as primeiras cidades, edificar as primeiras cidades. Depois, a dispensação patriarcal. Depois, a dispensação da lei de Moisés no Monte Sinai. Agora, a dispensação da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por fim, a dispensação do milênio. Todas as vezes que Deus precisou chamar o seu povo para o avivamento, é porque algo estava estranho. Deus levantou um homem por nome Abrão, e deu o nome de Abraão, e disse: você vai ser pai de uma grande nação. Depois ele permaneceu a promessa para o filho de Abrão, o Isaac. Depois a promessa continuou para Isaac, para Jacó, até que Jacó teve um encontro no vale de Jaboque, e Deus transformou a vida de Jacó, porque o nome de Jacó significa enganador, suplantador. Em hebraico, Yaakov, enganador, suplantador. Mas quando ele encontrou com o Senhor, aí você vai falar: pastor, mas não foi com anjo? Todas as vezes que a Bíblia fala anjo do Senhor, ele está falando de uma teofania. Isso se refere à pessoa de Jesus Cristo. Todas as vezes que aparece o anjo do Senhor no Antigo Testamento, está aparecendo ali a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando ele encontrou com o anjo do Senhor, ele lutou, prevaleceu até o arraiar do dia, até que o anjo falou: o que você quer? Ele disse: eu quero a minha bênção. Então receba aqui a espadada na coxa. Recebeu a espadada na coxa, e por muito tempo ele ficou mancando, ou aliás, morreu sendo manco. Mas o nome dele foi mudado de Jacó para Israel, porque lutou com o próprio Deus e prevaleceu. A Bíblia também vai nos falar que quando o pai de Sansão, meu xará, ele encontrou com o anjo que fez a promessa à sua esposa, que ela seria mãe, ele disse: anjo, qual é o seu nome? E o anjo falou: por que você quer saber o meu nome? O anjo que encontrou com a mãe de Sansão era o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor era quem? A pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando apareceu, que perguntou, ele disse: por que pergunta o meu nome? Se o meu nome é maravilhoso. Isaías vai dizer no capítulo 9 e versículo 6 que o nome dele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Mas ali, através de Jacó, Deus levantou a nação de Israel. Através de José, que foi governador do Egito, Israel foi para o Egito, e ali habitou na terra de Gósen. Viveu, plantou, teve os seus animais, até que um dia se tornaram escravos. E quando eles se tornaram escravos, eles se esqueceram do seu Deus. É aí que entra o avivamento. Deus pega um camarada por nome Moisés, que se achava príncipe do Egito, e cria nele uma ira contra a opressão do Egito, e mata o egípcio, e foge como criminoso para Midian. Chegando lá, casa com a filha do sacerdote,
tomando conta ali dos animais, das ovelhas, ele tem um encontro com o Senhor através de uma sarça que queimava e não se consumia. Aí Deus fala para ele: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Ele não sabia quem era Deus, era hebreu, israelita de sangue, mas não conhecia o Deus que era dos seus pais. Ele disse: quem é que está falando? Ele disse: eu sou Deus que criou o céu e a terra. Eu sou Deus dos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e eu te dou a ordem: vai ao Egito e liberta o meu povo. E ele disse: farei maravilha no Egito através de você. Pega essa vara, coloca no chão. Ele solta a vara, vira uma serpente. Ele fica com medo da serpente. O Senhor manda ele pegar a serpente. Ele pega, vira a vara de novo. Coloca a mão entre a roupa, tira. Está leprosa, coloca de novo. Está sarada, está curada. Deus fala: é isso e muito mais que eu vou fazer no Egito. Aí agora Deus levanta Moisés para ir com a autoridade libertar o seu povo, trazer a lembrança daquele povo a qual Deus ele servia. Sabe, irmãos, a apostasia que a Bíblia nos fala é quando o povo chegou até se esquecer de quem era seu Deus. O povo de Deus lá no Egito adorava os deuses do Egito, porque não sabia mais quem era o seu Deus. Tem muito crente que não conhece mais o poder do seu Deus. Por quê? Porque não tem uma vida de intimidade com o seu Deus. Eu costumo dizer que a vida do crente para com Deus é como a vida do marido com sua esposa. Se não houver diálogo, se não houver conversa, se não houver carinho um para com o outro, vai ficar como dois desconhecidos dentro de casa. Você serve um Deus tremendo e muitas vezes não conhece o tamanho do seu Deus. E aí que Deus nos chama para o avivamento. Vamos despertar, vamos conhecer quem é o nosso Deus. Continuando aqui essa introdução tão longa, Deus levanta Moisés para trazer liberdade ao povo que estava escravizado. Só que existiu uma coisa importante. Depois que Deus libertou o povo, Deus falou para Moisés que ele queria habitar no meio do seu povo. E como ele iria habitar no meio do seu povo? Faça um tabernáculo. Deus ensinou para Moisés como iria fazer o tabernáculo. E ali foi passada a ordem para os sacerdotes, o sumo sacerdote Arão, seus filhos, e também para aquelas pessoas que foram levantadas para construir cada monumento do sacerdote, aliás, do tabernáculo. A Bíblia nos fala que durante muitos tempos, Deus habitou no meio do seu povo em um templo móvel. O tabernáculo era um templo móvel. Eles tiravam, fechavam as lonas, as cortinas, colocava ali em cima de um camelo, de um jegue, sei lá, e carregava. E onde eles iam parar, parava, construía seus acampamentos e levantava o tabernáculo para adorar a Deus. Mas chegou um momento em que o povo de Israel cresceu tanto que agora Deus tinha levantado reis sobre Israel. Chegou a época de Saul, a época de Davi, e por fim, na época de Davi, Deus prometeu que o seu descendente iria construir um templo.
Aí chega a época do rei Salomão. O rei Salomão pediu sabedoria a Deus e Deus deu sabedoria para ele. Salomão, ele tinha sabedoria, e no início do seu governo como rei, como monarca de Israel, ele também teve intimidade com Deus. Foi aonde ele construiu um templo lindo, maravilhoso, como a Bíblia nos descreve. A maior parte do templo em ouro puro. E ali, naquele templo, ele começa a orar e começa a pedir a Deus que não deixe o seu povo, e começa a clamar a presença de Deus para seu povo. É aí que nós entramos na palavra. Diz a Bíblia no capítulo 7 que, acabando Salomão de orar, a glória de Deus visitou aquele templo. A gente aprende que a glória de Deus, ela só pode ser manifestada se a igreja buscar a face do Todo-Poderoso. Se nós buscarmos a Deus, se nós lermos a palavra do Senhor, se nós consagrarmos a nossa vida ao Senhor, temos ou teremos a certeza que Deus irá bradar dos céus ao nosso favor. E a Bíblia diz que os sacerdotes, eles não podiam entrar dentro do templo, porque a glória era tremenda, a glória era poderosa, era um negócio gostoso. A presença de Deus é algo maravilhoso, é algo inexplicável. Só quem viveu que pode dizer. Eu tenho certeza que esse povo aqui já sentiu a presença de Deus. Esse povo aqui sabe do que fala, sabe o que é avivamento, sabe o que é a presença do Todo-Poderoso. E a Bíblia nos fala que Deus, ele ouviu a oração de Salomão. Uma das coisas interessantes que a gente vê, que no tabernáculo, quando Deus, ele respondia, ele queimava o incenso, e o tabernáculo era cheio de fumaça, a fumaça da sua glória. No templo de Salomão foi a mesma coisa. Deus respondeu com fogo, e a sua glória era inconfundível dentro do templo. Por que, pastor? Vou explicar. A Bíblia diz no livro do Levíticos, capítulo 6 e versículo 13, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas como que o fogo tem que continuar no altar? Havendo manutenção desse fogo. O fogo não era fogo estranho. Nadab e Abiú morreu, por quê? Porque deixou o fogo apagar e trouxe fogo estranho para o tabernáculo. Deus consumiu aqueles dois. O fogo era um fogo aceso pelo próprio Deus. Por isso que o fogo deveria permanecer aceso e não apagar. Isaías falou que a igreja do Senhor, ou melhor, ele descreveu que a cana trilhada não quebrará. A igreja do Senhor pode estar até aleijada, até machucada, mas ela não se quebra. A cana trilhada, ela não quebrará, e nem apagará o pavio que fumega. A vida do crente pode até fumegar, fumaçar, mas o crente que serve a Deus não vai apagar, porque a qualquer momento o Espírito de Deus vai soprar, e
e essa chama vai acender. O Espírito de Deus é como um vento veemente nos dias de Pentecoste. A Bíblia não diz que aquele vento, não fala que aquele vento foi um fenômeno natural, mas foi um som como o vento. Talvez nem soprou o vento, mas eles ouviram o som. Talvez o vento nem entrou na igreja, mas eles escutaram o som do vento veemente, impetuoso, que acendeu todas aquelas chamas que estavam fumegando. A igreja do Senhor nos últimos dias, ela precisa se acender, porque é chegado a última hora do povo de Deus na face da terra. Aleluia! É necessário que a igreja do Senhor se acenda. Aí entra a palavra avivamento. Aviva! A igreja do Senhor tem que avivar. Como, pastor? Fazendo o que eu falei aqui no texto, buscando, se arrependendo. Versículo 13 diz, no capítulo 7: se eu, o Senhor, cerrar os céus. Ele tem esse poder. Aí ele está falando, é crente, se eu tirar aquela sombra que você está tranquilo, hein? Se eu tirar de você a mordomia que você tem vivido, será que vai ser preciso? Se eu cerrar os céus, toda vez que o céu se fecha ou cerra, fica formado, a gente fala, vai chover. Mas às vezes faz aquele calor danado, como a gente fala aqui na Bahia, aquele calor terrível, mas não chove. O céu está formado e não cai uma gota d'água. Os nossos irmãos sertanejos que sabem disso, o que é isso. E Deus fala, se eu cerrar os céus. Interessante, irmãos, que a palavra aqui está no plural. Deus poderia falar o céu, porque existe um céu, esse aqui é um céu, mas Deus não está falando só de um céu, Ele está falando, se eu cerrar os céus. Sabe aquele momento que você lembra de Deus quando o calo dói? Aquele momento que você lembra de Deus quando algo ruim acontece com você ou com os seus? Me ajuda, Senhor. Ai, meu Deus. Não é assim? Devemos lembrar do Senhor nos momentos bons e nos momentos difíceis. O crente tem que lembrar do Senhor na bonança e também lembrar do Senhor nos momentos de provações. É necessário orar nos momentos bons e também nos momentos difíceis. Eu não sou contra a campanha de oração, pastor. Mas parece que as pessoas querem barganhar com Deus em campanhas. O político, ele quer barganhar com você na campanha, não é assim? Toma seu café e fala que é o café mais gostoso, você pode dar amargo para ele. Ó, o café gostoso, é o café de Dona Maria, né? Eu vou vir aqui mais vezes. Vem nada.
barganhar com o eleitor para poder ser eleito. E tem crente que quer barganhar com Deus através de campanha. Eu não estou dizendo que a campanha é ruim, mas toda regra tem sua exceção. Tem crente que quer barganhar com Deus na campanha. Ora, 7 dias. Do 6º Deus dá vitória para ele. Ele termina no 7. Tchau, Senhor. É por isso que Paulo falou em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 17: orai sem cessar. Isso significa que você está na sua pia, lavando as suas louças, e você está orando. Como, pastor? Você pode orar cantando, pode orar orando. Uma coisa que eu vou te falar: existe uma palavra em hebraico chamada machal. O que é machal? É toda vez que um judeu oferece uma adoração sincera para Deus. Quando Davi ele falou: o Senhor é o meu pastor, é uma canção. Ele estava cantando com sua harpa: e nada me faltará. Isso é um machal. Os provérbios bíblicos são machal. As orações bíblicas, machal. O que é isso, pastor? Lembra do cântico de Miriam? É uma oração. O cântico de Ana é uma oração. Então, a sua oração é conhecida como cântico. A oração, o louvor inspirado no crente é conhecido como cântico. E a palavra, espiritualmente falando, é machal. Toda vez que você canta em espírito, que você canta com a sua alma, você está oferecendo um machal para o Senhor. Uma adoração em espírito. Então o crente está ali louvando a Deus. A sua mente está sintonizada nos céus. É isso que o povo de Deus deve praticar. Mas o povo de Deus hoje tem se iludido tanto com isso aqui. Deixa de louvar a Deus durante o seu dia para estar cantando as músicas de sucesso. Olha só que sucesso: Caneta Azul, entre outras. É do sucesso, igreja. Enquanto nós temos tanta coisa para oferecer a Deus. Você está triste? Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Tá alegre? Aí você pode cantar o corinho que você mais gosta. Vocês viram aí o estilo dos meus meninos, né? Eles gostam desses hinos mais antigos. É porque o pai é igual velho, gosta de hino antigo. Sou velho não, irmãos. 30 e poucos. Então, amados, os hinos novos também são bênçãos. Mas a gente tem que ter cuidado até no que a gente oferece, né, pastor? Como louvor. A Bíblia fala que o profeta falou: fazendo nesse vale muitas covas. Não tinha água, mas ele mandou cavar um monte de buraco.
Mas para Deus mandar água tinha que acontecer uma coisa. O profeta profetizou: chama o tangedor. Era um cantor inspirado, era chamado de tangedor. Quando o cantor inspirado, que cantava o machal, começou a cantar, Deus mandou água para o povo. Entenda que o louvor do crente é tangedor. O louvor do crente não agrada a qualquer um, não. Não estou aqui para ensinar a forma de louvor que você vai ouvir, e nem doutrinar você, que você tem seu pastor. Mas tem música aí que só Jesus na causa, né, irmão? Vamos combinar, né? Tem louvor aí que só Jesus na causa. Então eu prefiro os mais antigos, da harpa cristã, alguns hinos aí da Shirley. Alguém lembra aí de Mara Lima? Já ouviu falar de Mara Lima? Essa daí é crente de muito tempo, viu? Mara Lima, acho que hoje nem grava mais, né, Mara Lima? Sueli Lima, e assim vai. Tem uns louvores bonitos. A Sofia Cardoso, eita. Então, amados, estou passando a discografia para vocês aqui. Para continuar e terminar, Deus fala: se eu cerrar os céus e não houver chuva, preste atenção, aqui na cidade é difícil ter alguém que trabalha com hortaliças. Tem pessoas que ainda têm um quintal grande, plantam uma horta, uma coisa assim, mas o povo que trabalha com plantação, com hortaliça, é mais o povo da roça. E o povo de Israel, eles eram lavradores de terra, ou seja, plantava, vivia na colheita. Aí eu te falo, Deus ele fecha os céus e não manda chuva. Como é que vai ficar o agricultor? Se eu cerrar os céus e não mandar chuva, a planta ela necessita da chuva, ela necessita da água, ela necessita do vento e ela necessita do sol. De tudo pouco. É por isso que às vezes quando não chove cai o orvalho à noite, que nós chamamos de sereno. Deus está cuidando das plantas. Mas se a seca for geral, o que vai acontecer? A planta, principalmente as verdes, ela tem clorofila, é aquela substância que dá cor verde, mas ela precisa da fotossíntese. Olha aí quem estudou ciência, o fenômeno que ela pratica, o próprio alimento dela, é chamado de fotossíntese. Então ela precisa do sol, ela precisa do vento, ela precisa da chuva, da água, de tudo um pouco. Assim é o crente. O crente, ele necessita alimentar o seu corpo humano, mas ele também precisa alimentar a sua alma. Aí Deus fala: e se enviar ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se ordenar a peste, enviar a peste entre o meu povo. Você entendeu aí? Há momentos que Deus chama a atenção do seu povo, como essa. Ele fala: se eu cerrar os céus, pode não chover, e ainda pode vir gafanhoto bagunçar a plantação, e ainda pode vir as pestes, as enfermidades. Olha uma peste que nós estamos terminando de atravessar, a Covid, não é assim? Ainda está tendo, mas estamos vencendo. E tudo é permissão de Deus, é a vontade permissiva do Senhor. Isso porque nós somos uma nação que clamamos ao Deus Todo-Poderoso. Imagine se não fôssemos. Aí Deus fala:
tudo isso pode acontecer por permissão minha. Aqui não está dizendo se o diabo fazer, não, Deus está falando se eu cerrar os céus, se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se eu ordenar os gafanhotos e as pestes. Ou seja, é consequência de uma igreja que deixou de fazer o que é necessário. Não tem aquela canção que a gente canta, Deus sara essa nação. Mas como é que Deus vai sarar a nação se eu não oro pela nação? Como é que Deus vai salvar se eu não oro pela salvação de almas? Por aqueles que vão, porque é uma tarefa árdua, é andando e chorando, diz o salmista, aqueles que levam a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos, voltará sem dúvida com a sua vitória. Aí a Bíblia diz: se o meu povo, Deus está falando, não é de outro povo, é do povo dele. Ele está dizendo se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Estamos vivendo um dia, ou dias, que o povo só chama pelo nome, mas não ora, mas não busca. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, Deus está falando, não somente fala o meu nome, mas busque a minha presença. Em Mateus, Jesus disse no capítulo 7, versículo 21, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão, Senhor, profetizei, orei pelos enfermos, e eu vos direi, não vos conheço. Ser crente hoje, pastor, virou moda. Até ser cantor gospel hoje virou moda. Um camarada pode ser cantor de forró bodó e gravar um CD gospel. Ser artista, é artista. Eu sou artista completo, secular e gospel. Mas existe o louvor que sai dos lábios, e existe o louvor que sai do coração. Para terminar, Deus está dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, tem que ter humilhação e orar e se converter dos seus maus caminhos, aliás, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Há uma diferença de orar e buscar a face, porque senão não ia ter vírgula aqui. Aqui está dizendo: se o meu povo orar e buscar a minha face. Você pode orar, mas hoje você tirou o dia para buscar a face do Senhor. Glória a Deus. Ele diz: então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A bênção do Senhor tem um preço. Para ter a presença de Deus tem um preço. Orar, se humilhar, buscar a face do Todo-Poderoso, isto é avivamento. Quando Deus falou para Ezequiel, ou Ezequias, melhor dizer, Ezequiel: poderão viver esses ossos?
Isto é avivamento. Ele está falando do seu povo. O povo dele estava como ossos, como num grande cemitério, num grande sepulcro. Ele disse: não, Senhor, não sei. Ele disse: vento dos quatro cantos sopra. E o vento do Espírito veio e reconstruiu aqueles ossos até se tornar um batalhão. É claro que foi uma visão. Deixar bem claro para os irmãos que foi uma visão. Isso não foi um fato real. O Espírito do Senhor pegou o profeta em visão e levou um vale de ossos secos. O avivamento aconteceu também com Jeremias. Quando Deus chamou ele e disse: o que vês? Ele disse: vejo uma vara de amendoeira. Ele disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Naquela época estava vindo o juízo de Deus para Judá. Estava vindo como um florescimento da vara de amendoeira, que era uma das plantações que mais rápido dava seu fruto. E eu quero chamar a atenção da igreja. A gente aprendeu aqui que Deus queria estar no meio do seu povo, e Deus habitou no meio do seu povo através das ofertas que eram oferecidas no tabernáculo, e depois respondeu com fogo as ofertas que foram oferecidas no templo. Só que eu tenho algo a te dizer: Deus, ele não habita mais no meio do seu povo. Diga misericórdia. Ele habita dentro do seu povo. Porque nós somos templos do Espírito Santo. Nós temos o maior privilégio do que o povo de Israel. Com o povo de Israel, Deus habitou no meio deles através do templo. Mas com a igreja do Senhor, Ele habita em nós através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele disse, Jesus, em João 14, versículo 16: eu rogarei ao Pai, e Ele vos mandará um outro Consolador. Um outro Consolador. A palavra outro em hebraico é o contrário da palavra outro, é héteros. Igual, aliás, diferente. Héteros, diferente. O homem hétero, ele casa com a mulher. Por quê? Porque ela tem um sexo diferente. Mas Jesus falou: eu vou ao Pai, enviarei outro Consolador. Me esqueci da palavra, mas no grego quer dizer semelhante. Jesus, enquanto viveu aqui na terra, ele foi um Consolador, que consolou as lágrimas de Marta e Maria quando Lázaro morreu, que consolou as lágrimas da mulher que teve um fluxo de sangue, dando a cura dela instantânea, que consolou as lágrimas da viúva de Naim, trazendo de volta o seu filho à vida. Ele foi o Consolador. Mas agora ele enviou outro Consolador, que é chamado de Paracletos, ou seja, aquele que está do teu lado todo dia para te consolar. Este Consolador é chamado de Espírito Santo de Deus. Paulo disse: não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo de Deus? Aleluia! Ele não habita em templo feito por homens, mas ele habita dentro do seu corpo, do meu corpo, da minha vida, da sua vida. Se você está sentindo ele aí agora, levante a sua mão e adore, 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 e adore, adore. Seja impactado pela presença do Espírito Santo.
O Espírito Santo de Deus, Ele está presente. Ele está presente, Ele está presente. E Ele ora com você com gemidos inexprimíveis. Se coloca de pé, vamos entoar mais uma canção. A Maria Eduarda vai louvar, a igreja vai adorando. Aleluia. Oh, Espírito na verdade. Aleluia. Aleluia, vai adorando a Deus, fecha seus olhos. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva para as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em minhas tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver Somos dependentes dele. sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno. Sou eterno dependente, ser humano carente. Estou de novo aqui e quero ser o poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo Ele estará. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos têm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Ele está vendo as suas lágrimas. Ele contempla o seu choro nesta manhã. Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, sem vontade. Estou de novo aqui e quero ser o poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo Ele estará. É Deus chamando a igreja para o avivamento. É bem melhor do que errar. Com Jesus é bem melhor. Com a presença do Espírito Santo é bem melhor. Perdoa-me, Perdoa a igreja, Senhor. porque às vezes não consigo nem falar.
servir, Jesus, eu tenho aqui chorar. Te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoe, porque às vezes não consigo nem falar. Logo mostrando que os teus olhos vêm morar, como se não estivesse neste lugar. Só a igreja, ainda que te servir. Te servirei. Perdoa-me, perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como se não vendo estás neste lugar. Glória a Deus. Pega no seu irmão, você que está do lado do seu irmão, de 2 em 2, coloca as mãos sobre ele, ele vai orar sobre você também. Avivamento é uma igreja que ora uma pela outra, ou um pelo outro. A igreja do Senhor, ela é provocadora de avivamento. Por que, pastor? Porque a igreja provocadora de avivamento, ela busca a Deus, ela ora ao Senhor Todo-Poderoso. A igreja que busca avivamento é a igreja que se arrepende todos os dias, é a igreja que tem o Espírito Santo de Deus. Esta igreja é uma igreja que tem o Espírito de Deus, pois eu sinto a presença dele aqui entre vocês. Aleluia. Ore pelo teu irmão nesse momento, comece a interceder por ele, enquanto ele ora por você. Coisas grandes Deus está fazendo na sua vida, no teu lar, na tua casa. Oh Espírito de Deus, sopra dos 4 cantos o teu vento sobre esse lugar desta manhã. Oh, Rabachorebe de Calabar, sopra o vento do avivamento, Pai. Batiza com o Espírito Santo neste lugar. Derrama a tua graça, a tua glória, o teu poder. Faça maravilha no meio do teu povo. Toda enfermidade aqui neste lugar, eu ordeno pelo poder da oração que sai agora. Oh meu Deus, aviva a causa desse crente. A causa da justiça agora está recebendo um poder de avivamento. O Senhor que move papéis, ó Pai, move também a mão do juiz para assinar a causa do teu servo e da tua serva nessa manhã. Que a salvação chegue na casa desse crente, que ele possa dizer: eu e minha casa serviremos
clamemos ao Senhor. Oh, meu Deus, faça milagres. Oh, aleluia. Derrama do teu milagre, derrama do teu poder. Faz notório a tua presença na vida desse crente. É o que nós te pedimos agora e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Agradeço a esta oportunidade. Oh, Espírito da Deus. Graça e paz, povo de Deus, Pai, povo abençoado. O povo não veio. Graça e paz, povo de Deus. Povo abençoado, povo escolhido, povo adquirido. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar em adoração. Ofertar, dizimar também é avivamento, irmãos. Amém? No livro de Marcos, irmão, capítulo 12, versículos 41 ao 44, a Bíblia nos diz: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas contribuições e observava a multidão, colocando dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo que possuía para viver. São versículos bastante conhecidos, irmãos, que acredito eu que muitos já ouviram, mas é muito importante a gente ressaltar sobre a importância de como estava sendo feito essa contribuição. Amém? O que acontece? Nesses versículos nos dá a entender que alguém estava observando as ofertas. Quem? Alguém estava observando, irmãos. Quem estava observando? Jesus estava observando. Então o que nós entendemos aqui é que não se trata de quantidade, irmãos, se trata de qualidade. É daquilo que nós ofertamos, daquilo que nós entregamos ao Senhor, irmãos. Muitas vezes nós damos aquilo que nos sobra, aquilo que nos resta, mas o Senhor não quer o que resta, o que sobra. Ele quer aquilo que eu tenho de melhor. Amém? O que você tem dado ao Senhor de melhor, irmãos? Você tem dado o seu tempo, o melhor do seu tempo? Tem dado o melhor de você, o melhor de si para o Senhor? Ou apenas o que sobra? Então precisamos ter a consciência que o Senhor não recebe a quantidade de dinheiro que vamos trazer para Ele. Ele recebe o nosso coração primeiramente. Desde que saímos de casa, irmãos, se você tem uma oferta, R$2, ore ao Senhor. É aquilo que você tem? Ore, consagre a Ele aquela oferta. Amém? Porque muitas vezes nós fazemos assim, a gente nem lembra que tem um dinheiro no bolso, chega aqui, começa a procurar, eu acho que eu tenho aqui. Fica uma coisa de qualquer jeito, mal amanhada. Então separe em casa aquilo que você vai trazer e ofertar ao Senhor. Consagre em casa, porque o culto começa em casa, a adoração começa em casa. Amém? Glória a Deus. Cadê o irmão Diego?